o deputado Nicolas Ferreira questiona o ministro da Economia do Lula, Haddad, por tanto empréstimo para país que não dá garantia de pagar. Nossos questionamentos. Minha primeira pergunta, senhor ministro, diz respeito ao discurso do presidente Lula durante a posse da Dilma no novo Banco de Desenvolvimento, que ele disse que o Banco dos BRICS precisa se organizar para oferecer empréstimos para infraestrutura, abre aspas, para países mais pobres da América Latina e do Caribe. E a gente sabe que para isso ser feito é necessário, né, que o banco, que esse empréstimo tenha garantido o Tesouro Nacional de países integrantes do NDB. No caso que o Brasil ele seria, no caso, fiador disso. Contudo, por exemplo, Cuba, Venezuela, eles possuem uma dívida ainda com o Brasil, né, com o BNDES, de 529 milhões de reais. Inclusive, Cuba, né, que deu aí como garantia do não pagamento charutos em troca para o Brasil. 75% que foram quitados saíram do Tesouro do Brasil, né, não somente não pagaram, como também aquilo que pagaram foi através também do FGE. Nesse sentido, eu indago, senhor ministro, se vocês pretendem repetir o que aconteceu no passado, sabe, de financiar países não somente ditatoriais, mas que também deram calote e continuam inadimplentes com o nosso país. E também se nessa construção dessas políticas públicas se será levada em consideração a opinião brasileira, uma vez que a CNT fez uma pesquisa que quase 70% dos brasileiros não concordam com esse tipo de empréstimo internacional. E o meu segundo questionamento também diz respeito a que os demais colegas disseram aqui a respeito do Banco Central, de que o seu chefe, né, Lula, disse que eu vou esperar esse cidadão, Campos Neto, terminar o mandato dele para a gente fazer uma avaliação do que significou o Banco Central independente. Contudo, no seu próprio plano de governo de 2018, Fernando Haddad, o senhor disse que o Banco Central manteria sua autonomia e seu mandato de controlar a inflação, permanecendo atento a temas como a estabilidade do sistema financeiro e o nível de emprego. Novamente, em janeiro agora, o senhor afirmou que não tem que estar satisfeito ou insatisfeito com o Banco Central, mas respeitar a autonomia da autoridade monetária. Então, considerando essas diversas incongruências, inconsistências, até mesmo dentro do PT, Kim Kataguiri citou aqui o que aconteceu com o seu correligionário do PT e essas críticas feitas, inclusive, ao regime fiscal, eu gostaria de saber se realmente tudo isso passa somente de uma falta de preparo, ou se é uma falta de incompetência, ou pode ser também aí os dois. E essa fica aí a minha pergunta, porque eu quero saber quando o povo brasileiro, de fato, vai ter as concretizações das promessas que foram feitas pelo seu chefe, como, por exemplo, até mesmo metaforicamente ou não, né, da picanha, ou do emprego, né, do aumento da distribuição de renda. Gostaria de saber, porque realmente a gente quer ver um país para frente, e acredito que esses daí são as minhas perguntas. Obrigado, ministro. O ministro Haddad tenta maquiar a péssima situação que o Brasil está passando, jogando culpa no governo do Bolsonaro, que deixou 51 bilhões em caixa. Só que o governo Lula, na metade do mandato, já está com dívida de mais de 200 milhões na economia brasileira. Eu respondo com gosto todas as perguntas, sem nenhuma dificuldade, e me coloco à disposição dessa casa para voltar aqui, se for necessário, que sempre é necessário prestar contas do trabalho do Ministério da Fazenda. Deixa eu começar pelo Banco Central, porque as três perguntas mencionaram o Banco Central, acho importante, né? Quando a taxa de juros chegou em 13,75%, não chegou agora, chegou em agosto do ano passado, né? E chegou em agosto do ano passado a 13,75% porque houve uma farra durante as eleições, que tudo somado, nós chegamos em termos anualizados, deputado Mauro Benevides, a 300 bilhões de reais, gasto anualizado durante as eleições, entre desonerações, gastos adicionais, auxílios, tudo aquilo que foi feito de maio, junho do ano passado até a eleição. O Banco Central, PEC dos precatórios, né, o calote dos precatórios. Então, a autoridade monetária subiu a taxa de juro por completo descontrole das contas públicas. Absoluto descontrole das contas públicas. Há que se pensar se deveria chegar a 13,75. Mas a inflação, vamos
vamos combinar que a inflação estava em 2 dígitos durante o governo Bolsonaro. Há muitos anos o Brasil não convivia com 2 dígitos de inflação. Chegou a 2 dígitos e aí o Banco Central se viu na contingência de subir de 2, né? Porque chegou a 2 a taxa de juros, ocasião em que o câmbio foi a 5. Quando o juro foi a 2, o câmbio foi a 5, porque os investidores estrangeiros acharam que aquela taxa era insustentável, de 2%. O câmbio que estava em 4 foi para 5 e não saiu mais dos 5. Nem com os 13,75 ele baixou. Mas a inflação caiu, começou a cair, né? E o movimento do Banco Central foi um reflexo do que aconteceu no ano de 2021, sobretudo em 2022. O que aconteceu das eleições para cá é o oposto. Nós começamos a corrigir toda aquela confusão que foi estabelecida no processo eleitoral. Confusão fiscal. Então, já no dia 12 de janeiro, eu estava tomando medidas saneadoras. No final de fevereiro, reoneração dos combustíveis. Agora, em março, a decisão do STJ, a aprovação do preço de transferência, são medidas saneadoras. E, portanto, abre-se espaço para redução da taxa de juros. Essa que é a verdade. E se você consultar vários especialistas, ninguém está fazendo política aqui, estamos falando de técnica. Muita gente que entende de economia imagina que haja espaço para iniciar um ciclo de cortes da taxa de juros. E isso não é ofensa nenhuma. É um debate que pode ser feito tranquilamente na sociedade. E um debate técnico. Um debate técnico. Não tem a ver com política. Inclusive, eu queria dizer que durante os 8 anos do governo do presidente Lula, nós só tivemos um presidente do Banco Central, que foi o Henrique Meirelles. E ele agiu com plena autonomia, sem a lei da autonomia. Agiu com plena autonomia e basta perguntar a ele. Nunca houve. E nem por isso o saudoso Zé Alencar, vice-presidente, deixava de criticar as taxas de juros praticadas. E qual é o problema disso? Alguém puxava a orelha do vice-presidente da República em questionar as taxas de juros praticadas por um presidente de Banco Central nomeado por aquele governo? Então não vamos politizar essa questão. Não se trata, não existe questão pessoal. Patriota, o deputado mais bem votado do Brasil, Nicolas Ferreira, do PL, é agora presidente da Comissão de Educação e dá uma aula de moral na bancada da esquerda. Veja esse vídeo comigo. Muita gente, enfim, tem um certo temor sobre os rumos dessa nossa comissão. Eu não temo, eu apenas lamento que, enfim, uma comissão tão importante tenha na sua presidência alguém que não tem nenhum compromisso com a educação e o histórico de terraplanismo e de distração de temas que são fundamentais para a sociedade brasileira. Infelizmente, as verdades precisam ser ditas. Mas não temo definitivamente, porque eu acho que a sessão do dia de hoje ela dá um demonstrativo de que não é tão simples. Mexer com a educação pública brasileira não é tão simples. Criar distrações numa correlação de forças que não é favorável para aqueles que não acreditam na educação. E agradeço, presidente, a gentileza pelos 30 segundos a mais. Claro, sempre será concedido. Deu da extrema-direita, tem que dar para nós também, não é mesmo? Eu preciso agora falar. Deputada Sâmia, não sei se você percebeu, Vossa Excelência percebeu, mas nenhum, absolutamente, inclusive dos seus colegas, fizeram ataques com relação pessoais à presidência e concordo que é um direito seu. Só que foi um compromisso feito por todos, inclusive eu estou feliz quanto a isso, que disseram que deixariam divergências políticas, partidárias, ideológicas, pessoais de lado. E a senhora profere isso. Então, se eu, e te respondendo, que aí você me dá esse direito também de te responder, se eu com 1,5 milhão de votos não posso estar aqui, fica complicado, né? Então, a minha representação, de fato, ela é dada não por você, mas por quem votou em mim. Eu estou aqui, ok? E como alguém que é da educação, professora, só peço mais um minutinho para concluir. Um minuto não, mas digo pode da concluir. importância de deixarmos de fora, não as nossas ideologias, mas sim respeitarmos o que significa a democracia e poder exercer a democracia é fazer os nossos debates a partir do conceito de laicidade. Nós não podemos nos colocar aqui para debater valores que vêm de uma direita evangélica extremista, que inclusive dificulta Carol, por gentileza, finalize o combate à violência.
violência na escola porque são discursos homofóbicos que fazem com que nossas estudantes e estudantes LGBTIQA+, sofram violência não só na escola, Deputada, como em casa. sua fala, por gentileza. E também as nossas meninas e mulheres que, a partir de valores dessa direita... Próximo orador, deputado delegado Éder Mauro. Obrigado, deputada Carol D'Artora. Não, já concluiu, já passou 1 minuto, deputada. Eu estou utilizando os mesmos trâmites, ok? O senhor me perdoe, senhor presidente, mas assim como o senhor concedeu 1 minuto quando a deputada Alice Portugal se sentiu atacada pelo partido dela, eu só gostaria de responder à nobre deputada porque fez um ataque diretamente à comunidade cristã evangélica. Deputado 1 minuto Ottoni, deputado Ottoni, é justo e válido o senhor ter a palavra por 1 minuto. Mas não foi citado nenhum deputado, nenhum partido. Nós não estamos citado uma comunidade cristã. Desculpe. Não, deputado Tarcísio. Não há. Também não houve a citação. Houve ao PCdoB. Não, então, exato. Ao partido. Exato. Nós não somos formados por religiões. Sim, deputado. Mas ainda há pouco foi concedida. Deputado Tarcísio, o senhor confirmou o senhor confirmou o que o deputado Ottoni disse. Da mesma forma como eu concedi 1 minuto para a deputada Alice Portugal, para que ela falasse, porque citou o partido dela, PCdoB, é justo e acho que é equivalente que o deputado também Ottoni tenha 1 minuto. Se ele já tivesse falado, é equivalente. Ele citou os cristãos. Exato. Deputado Tarcísio, deputado Ottoni. Deputado Tarcísio, deputado Ottoni. Deputado Tarcísio, deputado Ottoni. Deputado Tarcísio, se o deputado Ottoni já estivesse falando... Tá. Patriota, o deputado Antônio de Paula chama a atenção de um político da esquerda que debochou dos evangélicos. Deputado Ottoni, se o senhor já estivesse falando há 1 minuto, já estaríamos seguindo. Por gentileza, fale por 1 minuto. Senhor presidente, eu quero apenas colocar muito claro aqui, nesta comissão, de que o princípio de laicidade do Estado é um princípio protestante. É só ver a história. Esqueça, olhe para a história. Quem defendeu o Estado laico e a divisão entre religião e Estado foram os protestantes. Então, esse tipo de acusação contra a comunidade cristã evangélica será sempre rechaçado pelos que as representam aqui. Aliás, qualquer ataque a grupo religioso deve ser rechaçado nesta comissão, seja que grupo religioso for, para mantermos o bom debate. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Quero aqui nessa oportunidade de parabenizar pela presidência desta comissão e todos... Patriota, o deputado Éder Mauro diz que o governo Lula está virando uma palhaçada com um corte de bilhões na educação e na economia do Brasil. Nós, tanto da esquerda quanto da direita, sabemos o quanto foi dificultoso e quantos tentaram fazer com que isso não acontecesse. Ver um jovem como Nicolas na presidência da Comissão de Educação. Eu ouvi alguns deputados aqui falar que você não tem maturidade. Engraçado, mais de 1,5 milhão de pessoas lhe colocaram aqui, entre jovens, pessoas maduras, e que certamente você as representa. Portanto, a sua maturidade, seja nessa comissão como em qualquer outra, não vejo que não seja a exemplar para que esteja nesta cadeira. Falaram também de que isto aqui poderia se tornar um circo. Com todo respeito ao palhaço, que tem todo o respeito de qualquer brasileiro que infelizmente no nosso país está simplesmente sumindo, mas quando se leva para o segundo sentido da questão da palhaçada feita, eu acho que palhaçada feita, presidente, foi o que o governo Lula fez quando no ano passado cortou 3,8 bilhões, que atingiu diretamente a educação pública, inclusive os livros didáticos das nossas crianças. E isso nenhum deputado da esquerda comunista aqui menciona. Gosta de mencionar que o governo Lula vai abrir mais 100 instituições de ensino.
Com que dinheiro vocês vão fazer isso se vocês já estão alcançando um rombo de quase 200 bilhões de reais? Eu espero, senhores intelectuais comunistas extremistas da esquerda, possam, nesta comissão, realmente trabalhar para que nós possamos ter uma educação de qualidade com professores bem pagos e não com escolas caindo nas cabeças das crianças como está caindo. E não vou mencionar o seu nome, lá no meu estado do Pará, onde o colégio cai literalmente na cabeça das crianças. Eu espero que vocês tenham um compromisso com a segurança dos professores e dos alunos, que ano passado, num projeto nesta comissão, vocês foram contra, quando se tentou colocar aqui segurança na escola armada, catraca e câmeras, para que a gente pudesse inibir, inclusive, traficante na porta das escolas. E peço já mais 30 segundos, senhor presidente. A escola e a educação pública nesse país se refere, eu espero que cada deputado intelectual da esquerda comunista e extremista possa, nesta comissão, levar para que os nossos alunos, crianças e adolescentes, possam aprender o conhecimento da matemática, do português, da ciência. E não que seja levado para nossas crianças sexo nas escolas de crianças de 5, 6 anos de idade e ideologia de gênero. Educação de sexo, educação de qualquer tipo outra coisa. Para concluir, de ideologia, deputado Éder Mauro, são os pais que dão em casa e não nas escolas. Considerando que principalmente estamos tratando com os futuros dos nossos jovens, e não somente os jovens, mas toda a cadeia produtiva, científica, seja escolas públicas ou privadas. Então é de extrema importância que de fato a gente consiga fazer com que os trabalhos sejam encaminhados, independente de ideias, de ideologias, de posicionamentos partidários. A nossa proposta é essa, de fato, fazer um trabalho realmente de forma profissional, de forma técnica. E, claro, haverá embates, haverá discussões ideológicas, mas essa primeira fala no sentido de realmente sensibilizar a todos nós, independente do partido, que a gente consiga colaborar, de fato, com o presidente desta comissão, com os demais parlamentares, para que a gente avance nas pautas prioritárias que tem tantos problemas que precisam ser realmente discutidos, analisados, e mais do que isso, propor soluções. Porque não adianta ficar apenas apontando falhas, apontando problemas e não vir com as soluções propostas. Eu tenho ficado, senhor presidente, muito preocupado, inclusive, com recentes declarações de alguns parlamentares da esquerda, e especialmente do PCdoB, PSOL, essa galera comunista, que tem tentado a todo momento frear, obviamente, o avanço do que eles chamam da extrema-direita, do bolsonarismo, especialmente nas igrejas. Estão querendo aqui limitar, inclusive, aonde e quando nós podemos fazer posicionamentos políticos. É mais uma clara e evidente posição de ditadura, porque eles acham que nós vivemos em uma democracia, falam o tempo inteiro em liberdade, falam o tempo todo em uma série de direitos e garantias fundamentais, mas eles mesmos não condenam países que veementemente aqui são defendidos. Venezuela, Cuba, Nicarágua, Coreia do Norte, tem acontecido diversas questões contra as liberdades, contra a democracia, e aqui ninguém fala. E aí é fácil apontar o dedo para o outro, é fácil apontar o dedo para o outro lado, mas não fala de si mesmo e daqueles que eles veementemente defendem aqui nesse parlamento, nos vários pronunciamentos que são feitos pela Casa. Eu queria aproveitar um ensejo, senhor presidente, já no início dessas atividades aqui na Comissão de Educação, e fazer uma nota de repúdio aqui, a fala do governador Jerônimo, que depois que falou, depois do que disse o que disse, tentou, se é que existe dizer, tentou desfazer a fala dele na rede, dizendo que o professor, a escola que reprova o aluno, é autoritário, é fascismo, é preconceito,
e aí tentou depois via público dizer que não foi muito bem assim, mas o próprio PCdoB, lá na Bahia, inclusive, postou, inclusive, notas de repúdio contra esta fala do governador. Então, até que, enfim, parece que houve uma luz, parece que houve um entendimento de que também não pode ser possível um governador simplesmente dizer, que, através de uma portaria, que todo aluno que seja reprovado em até 5 matérias, que ele poderá avançar no curso seguinte. E aí, da forma como foi dito, e todo mundo, todo o Brasil viu e assistiu as falas dele, entendeu muito claramente. Se houver reprovação, aquela escola, aquele professor será taxado de autoritário, de preconceituoso, que está tentando se criar um apartheid, não sabe o prejuízo psicológico que pode dar para aquele aluno a reprovação. Mas não cabe ao professor essa decisão de aprovar ou não, não cabe a um conselho, que já foi definido, inclusive, que vai avaliar, inclusive, se aquele aluno preencheu todos os pré-requisitos para avançar ou não no curso seguinte. Por que o governador tem que se meter nisso? Intimidando professores, ameaçando. E aí vem essa tal lei número 14.818, que institui o incentivo financeiro educacional na modalidade de poupança aos estudantes matriculados no ensino médio público. Quase 20 bilhões de reais serão destinados para esse tal auxílio, incentivo para que o aluno permaneça na escola. Não nos esqueçamos aqui que não adianta o aluno continuar na escola, recebendo incentivo financeiro para continuar na escola, numa escola que mais parece um presídio. Porque hoje, meu amigo anterior aqui disse que frequenta escolas, visitou escolas e não vê essa coisa toda que pintam da escola pública, dos institutos federais. Eu acho que tem que escolher melhor esses locais que o senhor está visitando, porque o que eu tenho visto na Bahia realmente é o contrário. São escolas, muitas delas, que se parecem um presídio. Ah, capitão, o senhor está dizendo que a escola é um presídio? Não, estou dizendo que a concepção física parece um presídio. Porque eu vou falar com o diretor da escola, grade na porta. Eu vou na cantina comprar uma merenda, grade na cantina. Eu vou na sala de aula, tem lá ar-condicionado, tem um televisor, tem um data show, grade para não levar equipamento. Todos os dias escolas pichadas. Escolas que não têm quadra poliesportiva, escolas que não têm piscinas, escolas que não têm aulas, laboratório de idiomas. O que adianta eu pagar um aluno, incentivar um aluno com a bolsa, com um incentivo, para ficar na escola dessa? O que adianta eu pagar esse tipo de auxílio se ele não é acompanhado mês a mês, inclusive no seu acompanhamento psicopedagógico, ele está tendo desenvolvimento adequado à sua série, ele está tendo realmente um bom aproveitamento, ou vai chegar no final do ano e vai dizer assim, olha, porque um dos critérios está aqui, ser aprovado ao final do ano. Então ele pode não ter essa escola toda perfeita, com as condições mínimas exigidas, não ter nenhum estímulo para continuar naquela escola, o professor que vai lá, que faz de conta e que dá aula, e está tudo certo. Aí no final, o governador vai exigir que aquela escola aprove o aluno, mesmo perdendo em 5 matérias. E aí no final vai ganhar aquele estímulo, aquele incentivo da bolsa. Então fiquemos alertas com relação a essas proposições que estão tramitando aqui na casa, e aquelas que já viraram lei, porque já está lei, nem passou aqui pela comissão, já foi direto, né, para o plenário. Então vamos ter cuidado, as nossas decisões podem interferir seriamente no futuro das nossas... Patriota, você está no canal JV Notícias, espero que vocês gostaram da notícia, já deixa um like, se inscreve no canal, compartilha para todos os seus amigos e até o próximo vídeo.